tudo dá certo. A nossa entrevistada o nosso entrevistado já está na linha, mas antes eu só queria passar um recado aqui super importante, que é o seguinte: o nível das doações de sangue está preocupando muito, tá? O Clínicas, inclusive, está apelando muito para que haja doações, né? Porque passado o movimento aí de solidariedade trazido pelas enchentes no estado, os estoques do Banco de Sangue do Hospital de Clínicas de Porto Alegre voltaram a cair. E no início de junho, a queda no número de doadores chegou a 75% na comparação com os primeiros dias de maio, quando 80 pessoas fizeram doações diariamente. Atualmente, 6 dos grupos sanguíneos estão em nível crítico. Então, se você puder, se já for doador de sangue, puder ir lá doar. Quem ainda não é, vai lá, né, doar, porque é uma coisa muito simples. E às vezes a pessoa tem dúvida, será que eu posso, será que eu não posso? Mas lá mesmo já se faz esse exame, você já pode saber se é um doador ou não, né? Mas faça isso, por favor. É bem isso, às vezes as pessoas não se preocupam. No futuro você pode estar precisando, alguém da sua família pode estar precisando, né? Então, por favor, vamos fazer a doação de sangue. É muito importante. Lembrando que quando acontece também o nosso trote solidário do CIMERS, o Sindicato Médico do Estado do Rio Grande do Sul, a doação de sangue também é uma das... Aquele que mais consegue doadores também participa. Isso é muito legal. Grande Rodrigo Simich, nosso gerente comercial, passou aqui. Eu estava de costas. Já na linha para conversar conosco, o secretário de Turismo de Gramado, Ricardo Reginato. Importante falar de Gramado, né? Gramado que é o segundo destino no Brasil, pelo menos era o segundo destino mais procurado do Brasil, perdendo só para o Rio de Janeiro. Em determinados momentos passa o Rio de Janeiro. E agora sofre em função de tudo que aconteceu com o estado do Rio Grande do Sul. E que a gente já vem falando aqui, né? A gente vem cobrando demais as autoridades, né, Regina? E eu, particularmente, em todos os espaços aqui, nos 60 Minutos, no Band Entrevista, a gente fala da preocupação para com a demora que nós teremos no Aeroporto Internacional Salgado Filho. E, óbvio, a gente sabe que tem uma série de questões de segurança que são necessárias, mas a celeridade desse processo, ela... com certeza impacta diretamente ao turismo lá na cidade de Gramado. Secretário, bem-vindo ao nosso programa. E começo lhe perguntando como está nesse momento. Em torno dos 100% de turistas que nós tínhamos no ano passado, por exemplo, na mesma época. Qual é o déficit que nós temos nesse momento em Gramado? Bom dia, bem-vindo ao nosso Manhã Bandeirantes. Bom dia, Fabiano, bom dia, Regina, audiência do Manhã Bandeirantes. É um prazer aí conversar com vocês. Claro que o momento não é tão simples, né? Mas ao mesmo tempo é fundamental que a gente preste esclarecimentos, que a gente tenha esse apoio aí da grande mídia para poder conversar um pouquinho com o nosso visitante, né? Gramado, eu brinco, Gramado é uma love mark, né? Tem muita gente que ama a nossa cidade, que defende com unhas e dentes a cidade de Gramado, então é muito importante que a gente possa contar com esse apoio, com essa solidariedade do povo, não só gaúcho, como de todo o Brasil, né? Gramado é uma cidade que ela passa fronteiras aí, ela já é, acho que a segunda cidade de todo o gaúcho e é certamente o destino preferido de milhares e milhares, ou melhor, milhões, porque nós recebemos milhões de visitantes de brasileiros. Bom, respondendo à tua pergunta, Fabiano, é evidente, né, se a gente for traçar um paralelo, que dados da própria Fraport, né, que é a concessionária do aeroporto Salgado Filho, eles estimam que mais de 50% de todo mundo que chega no Salgado Filho está vindo para a Serra Gaúcha. Eu acho que isso já responde um pouquinho como é que está o impacto, né, desse fechamento temporário do aeroporto. A gente tem aqui dados que são bastante variáveis, tá? Porque durante a semana nós temos um público visitando o município e durante os finais de semana nós temos outro. O retrato que nós temos é que nos finais de semana a gente tem uma boa visitação na cidade, tá? Chegando próximo de 45% da ocupação dos leitos hoteleiros de Gramado, que vale a pena lembrar, né? São cerca de 23 mil leitos, né? Uma das maiores e melhores infraestruturas turísticas do Rio Grande do Sul e do Brasil, né? Então, ao longo da semana o cenário ele é bem mais complicado, tá? Porque a gente tem evidente, né, recebido aqui muito público gaúcho, muito público catarinense, muito público do interior do Paraná, e essas viagens desse público, elas naturalmente acontecem nos períodos de finais de semana, né? Então, durante a semana a gente tem uma ocupação muito mais abaixo disso, que gira na casa de 20%, até um pouco menos do que isso, e durante os finais de semana a gente eleva um pouco esse número, mas muito distante do que a gente estimava ter, né, se fosse um período de normalidade, chegando próximo aí dos 100% de ocupação, né, pelo menos passando um pouquinho dos 80%. Sim, até porque o inverno é realmente a melhor época, né, da Serra, e onde a gente consegue faturar muito mais aí com turistas e tal. Agora, secretário, como é que ficam as festas, as feiras, por exemplo?
A gente tem em agosto, né, o Festival de Cinema de Gramado. Vocês já estão começando a pensar nisso? Esse ano vai ter que ser prorrogado ou não? Não. Até, na verdade, toda a organização, né, dos grandes festivais e eventos aqui da cidade, ele acontece por meio de uma autarquia pública, que é a Gramado Tour. Essa autarquia ela é gerida por uma presidência e ela tem um conselho administrativo. Eu sou conselheiro administrativo e, casualmente, agora, há 20 minutos, terminou uma reunião da própria Gramado Tour e todas as datas estão mantidas, viu? Não tem nenhuma alteração, Regina. A gente tem Festival de Cinema confirmado, a gente tem Natal Luz confirmado, inclusive é evidente, né, que alguns novos processos vão ser acrescentados nisso, mas assim, ambos estão confirmados. Então, quem estava planejando vir para cá pode ficar muito tranquilo, porque os dois eventos eles vão acontecer. Quer dizer, a normalidade de Gramado ela está sendo restaurada, né? Na verdade, a gente teve, graças a Deus, um impacto pequeno aqui na ocupação, ou melhor, no cenário turístico da cidade, né? A gente teve aqui todo o impacto que foi ocasionado na cidade por meio dessas crises climáticas, né? Ela basicamente se deu nas zonas residenciais do município. Então, o nosso equipamento turístico ele está a pleno, está funcionando. Então, quem vier visitar Gramado vai encontrar aqui uma cidade funcionando. Uma cidade, todo aquele equipamento turístico funcionando, e assim não vai ser diferente com relação aos nossos atrativos, aos nossos eventos realizados de maneira pública, né? A Gramado Tour ainda é presidida pela Rosa Helena? Pela Rosa Helena, exatamente. Exato, faz um trabalho muito bacana há muitos anos aí. Estamos conversando com o Ricardo Reginato, secretário de Turismo de Gramado. Agora, secretário, qual é o ambiente nesse momento? Obviamente que não é a mesma movimentação de tempos onde não havia essa questão do aeroporto Salgado Filho estar fechado temporariamente. Como é que tem sido, por exemplo, a lotação dos hotéis? Ele tem alcançado que percentual? Mais ou menos aquilo que a gente falava antes, né? Durante a semana esse percentual baixa muito, né? Porque naturalmente as viagens ocorrem mais nos finais de semana, nos períodos de feriado, né? Nós anunciamos a data do feriado de Corpus Christi como a grande retomada do turismo de Gramado, e ali nós atingimos um percentual de cerca de 35% da ocupação hoteleira. De novo, eu reforço, né? Nós temos aqui 23 mil leitos oficiais registrados no nosso Observatório de Turismo, e a gente ainda tem que contar os leitos extraoficiais, né? De aluguel por temporada, enfim, né? Então, no feriadão de Corpus Christi, nós tivemos cerca de 35%, e já no final de semana passado nós aumentamos um pouquinho, já chegamos nos 40%. Então, a gente estima que pelo andar da carruagem a gente vai aumentando de pouco a pouco. Mas é importante dizer, né, Fabiano, que enquanto não for instituído, né, o aeroporto Salgado Filho, enquanto ele não for retomado, a nossa visitação ela vai ficar mais ou menos nessa média, assim, né? Mesmo que o período de julho ele seja um período muito bom, como a Regina disse antes, né, o inverno ele é uma das altas temporadas aqui da nossa cidade, né? Mas a gente sabe que vai ter muita dificuldade de receber, por exemplo, o público paulista, o público carioca, o público nordestino ou do norte, né, sem uma malha aérea qualificada ou pelo menos ampliada, né? Porque a gente sabe que o tarifário, quando a gente está falando de uma demanda muito baixa, de uma oferta muito baixa, uma demanda alta, a gente sabe que o tarifário aumenta muito. Então, se houver, e é esse pleito que a gente tem feito ao governo federal, a todos os órgãos de regulação, né, da aviação nacional, que se aumente o quanto antes, né, o volume de malha aérea. E óbvio que se foque, né, na retomada do aeroporto Salgado Filho, porque não só para o turismo ele é fundamental, né, para todo o estado, e conectividade do estado do Rio Grande do Sul ele é fundamental. Mas então, enquanto a gente não tiver isso reestabelecido, a gente vai ter, assim, me parece, né, como um prognóstico assim, otimista, essa flutuação aí na casa dos 50% da ocupação como teto, né. Agora, secretário, paralelo ao problema das enchentes, né, acabaram acontecendo alguns problemas aí, que até o senhor falou que foram mais pontuais, enfim, que a gente viu muito nas redes sociais, né? A questão das rachaduras de solo, enfim. Isso acabou também assustando muito as pessoas. Eu vi muitos vídeos nas redes sociais das pessoas tranquilizando, dizendo, gente, isso não tem nada a ver, foi um problema pontual e tal. Então, a gente até gostaria de aproveitar, né, para que o senhor falasse sobre isso agora e tranquilizasse também as pessoas, né? E aproveitando, Regina, eu ia fazer essa questão também, porque além das redes sociais, a própria mídia, e aí de uma forma negativa, parte da mídia, acabou trazendo essa história, porque Gramado tá tendo problemas geológicos a todo momento. E isso não é verdade, foram extremamente pontuais e que já aconteciam antes mesmo de todos esses episódios, não é mesmo, secretário?
Assim, a gente tem que levar em consideração, Fabiano, Regina, que nós tivemos problemas em todo o estado do Rio Grande do Sul, basicamente todo o estado do Rio Grande do Sul, né? Em Gramado não foi diferente. Cada lugar, cada região de solo, né, ela tem um impacto diferente, né? Então aqui em Gramado a quantidade extraordinária de chuva que caiu, ela gerou problemas. É evidente, nós somos uma região de encosta, de serra, né? Então as enchentes, elas não chegam aqui. Agora, o que chega de fato, com esse volume absurdo de água, né, é uma infiltração de solo que naturalmente acaba gerando deslizamentos, né? Agora, não é verdadeiro a gente falar que a cidade inteira está rachando, ou até a gente chegou a ver em alguns momentos um comparativo, né? Um vídeo que circulou aí na internet, eu quero crer que são pessoas que são só desinformadas, não são mal intencionadas, né? Que comparam a Borges de Medeiros, que é a nossa principal avenida, e ao lado dela colocam uma estrada, uma rua de um bairro residencial aqui chamado Piratini, um bairro de trabalhadores, né? Fazendo um comparativo, como está Gramado antes e depois das enchentes, como se fosse a mesma rua, né? Quer dizer, não é a mesma coisa, isso é muito importante que a gente atualize e desminta isso, né? E eu agradeço muito vocês por essa oportunidade, porque assim, quando a gente fala de turismo em Gramado, não é insensibilidade, né? Muitas vezes a gente fica com essa... Tem esse receio de falar de turismo, parece que a gente está falando de alguma coisa que é supérflua, né? Mas a gente está falando aqui de uma cidade que tem 86% da sua economia baseada no turismo. A gente não está falando apenas de um núcleo de empresários que investem em Gramado, apenas de gente que tem seus negócios em Gramado. A gente está falando de trabalhadores, a gente está falando de pessoas que fazem da sua vida o turismo, né? E essas pessoas, elas precisam trabalhar, elas precisam se manter, elas precisam pagar suas contas, né? Então, quando a gente fala de turismo em Gramado e a gente tenta desmentir essas notícias falaciosas que estão circulando na internet, a gente está também tentando, de alguma forma, preservar esse emprego, preservar essa última ponta, que são pessoas que estão aqui estabelecidas e que fizeram a vida delas em cima do turismo, né? E que vieram para Gramado, muitas vezes, de outros lugares do Brasil inteiro, em busca de uma qualidade de vida melhor, em busca de um novo cenário, de reconstruir a sua jornada, a sua vida, os seus sonhos, né? Então, a gente falar de turismo é muito mais que a gente falar só de viagem, a gente está falando aqui de um negócio. A nossa indústria em Gramado é o turismo. A gente está vendo aí campanhas do Rio Grande do Sul inteiro, né, falando compre produto gaúcho. O nosso produto aqui em Gramado é o turismo. 86% da nossa economia é o turismo, então não tem outro produto que não esse, né? Então, assim, importante dizer de novo, tá, pessoal, e agradeço a oportunidade, que nós temos aqui em Gramado um cenário 100% estabelecido. Sim, nós tivemos problemas, esses problemas estão sendo articulados, né? As soluções a esses problemas estão sendo articuladas pela Prefeitura, por um comitê de gestão de crise aqui muito profissional, que tem feito todos os laudos possíveis, uma equipe muito técnica está trabalhando nisso, né? Em bairros residenciais e no nosso interior. O nosso interior, sim, foi bastante afetado com áreas de deslizamento, né? Sobretudo por ser muita área de terra, né? E esses bairros pontuais, assim. Mas todo o nosso equipamento turístico, como eu disse antes, então tu quer vir para Gramado e quer ir comer, quer jantar num fundi, importante, o fundi tá, a região dos restaurantes, ela tá intacta. Tu quer ir na Rua Coberta, tu quer ir no Palácio dos Festivais, quer ir na Rua Torta, quer ir no Lago Negro, quer ir no Lago Joaquina, enfim. Quer caminhar pela Borges de Medeiros, de ponta a ponta, ela tá intacta. Quer ir para Canela, a estrada está liberada, tem um trecho dela que está meia pista, mas a estrada está liberada, então tu pode passar em todos os parques que tem, quer ir em parques de neve, estão liberadas essas estradas, então assim, está tudo funcionando. Nós tivemos prejuízos que foram pontuais, né? E de maneira geral a gente está com o equipamento turístico funcionando a pleno. E secretário, é uma outra coisa que a gente ouve bastante falar, e agora principalmente com relação às enchentes e tal, as pessoas estavam falando muito dos preços também, né? Sim. Ai, mas o Gramado já era caro, as pessoas... A gente vê direto na internet, né? E agora, nas enchentes, durante as enchentes... Será que esses preços vão melhorar um pouco para que a gente possa ir conhecer Gramado, enfim? Não se está falando, claro, só de lugares privados, né? Mas as pessoas reclamavam ali de valores. Como é que estão os preços hoje para as pessoas fazerem mesmo turismo, né, em Gramado? Claro, perfeito. Uma ótima pergunta, porque essa é uma imagem que a gente também tem tido aí, e ela parte de experiências, evidente, né? Mas ela também parte de uma contaminação de narrativa aí. Quer dizer, óbvio que nós temos... Gramado, vamos lá, a gente parte da figura, né, e do momento de que o turismo ele é massificado já há muito tempo. Então, a possibilidade de viajar ela é de todo mundo, né? Tu consegue financiar uma viagem, então é muito bom que seja assim. O turismo é extremamente democrático, né? E Gramado, como toda cidade turística do mundo, né, ela tem opções para
todos os tipos de perfis de público, né? Todos os perfis de público. Então aqui a gente tem desde o almoço, que tu vai pagar R$30 ou R$25 uma laminuta, né? Até tu pagar R$350 num fundi. Isso é oferta para público, né? Então, assim, se eu quero pagar R$350 num fundi, eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Eu fui outro dia num fundi aqui da cidade, um fundi bastante conhecido, assim, de uma família bem tradicional da cidade. Eu paguei R$60 no fundi. É óbvio, era uma promoção e tal, mas exatamente neste momento, né, a nossa iniciativa privada, ela entendeu que é momento de promocionar ou eventualmente reduzir preços. Quer dizer, o mercado funciona com oferta e demanda, né? Então, se tu tem uma demanda menor, tu tem que ter uma oferta condizente com a tua demanda, e isso é regulável, né? Então, a gente tem visto, sim, uma retração de preços. Assim, existem estabelecimentos que não aceitam baixar preço, e isso faz parte do jogo, né? Eles têm sua política de negócio, eles têm seu plano de negócio estabelecido, e vamos lá, é do jogo. Agora, tem outros tantos lugares que eles estão sim promocionando, eles estão sim reduzindo, revendo preços, né? Então, hoje, eu digo que é um momento muito oportuno para visitar Gramado, porque a gente tem, além de ter um cenário de um fluxo um pouco menor, então tu tem mais possibilidades de visitar a cidade de maneira mais tranquila, né? Um pouco mais... com menos filas, então tu tem, porque é uma cidade pequena, né? Então, se o volume é muito grande, naturalmente tu vai ter filas, enfim. Então a gente tá tendo um trânsito tranquilo, a gente tá tendo uma possibilidade, né, de ter uma refeição agradável, enfim. Já teria antes, mas agora a gente tem esse cenário de mais paciência um pouco, né? Então eu tenho dito assim que hoje o Gramado é um refúgio certeiro, assim, para quem quer vir aqui passar bons momentos de tranquilidade, né? A gente pode dizer que é quase uma volta no tempo, né? Daquele cenário bucólico, aquele cenário que tem muita atração, mas ao mesmo tempo um fluxo um pouco menor, então é possível de aproveitar tudo com muita calma, né? Então, sim, eu posso dizer para vocês com bastante convicção de que existem muitos preços sendo revistos, né? Essa é uma pauta frequente aqui da cidade. A gente não pode interferir de maneira nenhuma, né, no preço, mas a gente tem visto assim um cenário de bastante facilidade aí de hospedagem. Casualmente, hoje de manhã eu estava mesmo pesquisando para ver assim, esse tabelamento de preço. A gente tem aí, períodos de outubro, por exemplo, a meados, né, do Natal Luz, a gente tem aí hospedagens em Gramado aí para uma semana quase, custando R$800, R$900. Então, tá muito bom. Tá muito propício tu vir para Gramado, tu vir para Serra Gaúcha, porque os preços estão tão atrativos, né? Eu volto a dizer, né, que acho muito importante deixar isso claro, porque isso gera sempre uma reação, né? A nossa fala aqui enquanto destino, ela gera uma reação. Então vai ter o cara que vai dizer, mas eu fui pesquisar no site, vi que o hotel que eu fiquei no ano passado tá o mesmo preço. Bom, naturalmente, isso vai acontecer. E aí cabe uma pesquisa, né? Porque, como eu disse, tem muito estabelecimento que está promocionando, que está revendo o preço, e aí cabe, como qualquer cenário turístico do mundo, né, tu fazer uma pesquisa adequada, e essa pesquisa vai te trazer, certamente, centenas de opções de menor valor, né? Até para você acabar trazendo de volta para Gramado aquele que já foi outras vezes, que é aqui da região, fazer, como eu tenho dito, o endoturismo aqui, para que as pessoas possam realmente voltar a Gramado. Eu estive em março, estava lindo Gramado em março, e agora, esse final de semana passado quase que eu fui. Esse eu não vou porque vai estar chovendo, mas acho que no próximo eu estarei lá em Gramado para prestigiar. Alguns amigos foram e disseram que está muito bom de passear em função justamente dessa circulação um pouco mais baixa do que o tradicional. Muito obrigado pela presença, Ricardo Reginato, secretário de Turismo de Gramado. Muito obrigado pelo carinho da presença no Manhã Bandeirantes. Estamos sempre à disposição, volte sempre. Show de bola, muito obrigado, viu, Fabiano? É um prazer, obrigado, Regina, é muito bom falar com vocês e sempre desmentir um pouco, desmentir essas especulações aí, claro, e falar do nosso turismo de Gramado, da nossa cidade, que eu tenho certeza que é objeto de amor de muitos dos ouvintes de vocês aí. Obrigada e bom trabalho para o senhor. Obrigado, igualmente.